Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O autor do livro A Ordem de Deus, Bruce Anstey, ele coloca uma lista interessante, fazendo uma pergunta para todas elas. Com que autoridade bíblica? E quando você analisa a cristandade hoje, você poderia fazer essa pergunta também. Com que autoridade bíblica fazem isso e fazem aquilo? Então eu vou falar aqui dessa lista que o Bruce Anstey colocou, e como são, acho que 30 e poucos pontos, ele começa perguntando com que autoridade bíblica nós denominamos assembleias de cristãos chamando-as de igrejas. Eu sei que você entende que os únicos nomes dados no Novo Testamento eram de cidades ou de localidades, né? A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto. E como que alguém poderia dar nome se as divisões são claramente combatidas no Novo Testamento? Com que autoridade bíblica nós escolhemos estes nomes para dar a grupos diferentes de cristãos, como batistas, presbiterianos, pentecostais? Na Bíblia, os cristãos eram chamados simplesmente cristãos, e era pelos outros que eles eram chamados assim. Ou eles eram chamados de irmãos pelo próprio Senhor. Era a única maneira que o Senhor chamava. Com que autoridade bíblica nós colocamos nomes de homens nesses grupos, como luterana, que vem de Lutero, menonita, wesleyana, de Wesley? 1 Coríntios condena dizer coisa do tipo, sou de Paulo, sou de Cefas, etc. Com que autoridade bíblica nós estabelecemos essas igrejas segundo diferenças nacionais, como Igreja Grega Ortodoxa, Igreja Cristo Pentecostal do Brasil, Igreja Congregação Cristã do Brasil? Com que autoridade nós dividimos as igrejas por nomes de países? Com que autoridade bíblica nós chamamos edifícios de pedra, de tijolos e madeira de igreja, quando a palavra igreja, eclésia, significa simplesmente a reunião ou ajuntamento de pessoas? Com que autoridade bíblica nós chamamos esses edifícios de templos? Templos, quando nós sabemos que Deus só reconheceu o templo de Jerusalém. E hoje o templo somos nós, crentes em Cristo, pessoas de forma individual e coletiva. Com que autoridade bíblica nós temos cultos de adoração previamente ensaiados, até mesmo com programas impressos? Se nós encontramos em 1 Coríntios 14 total liberdade do Espírito Santo para escolher a quem Ele quer para aquilo que Ele determinar. Que autoridade bíblica, lembre-se, nós estamos no Novo Testamento, que autoridade bíblica nós temos para o louvor ser efetuado por um coral e não por toda a congregação? E que autoridade bíblica temos para colocar bandas, conjuntos, cantores profissionais, fazendo da reunião dos cristãos um espetáculo para a plateia, um palco? Que autoridade existe da Bíblia para isso? Que autoridade bíblica nós temos para designar vestes especiais para aqueles que cantam ou para aqueles que pregam? Existe o famoso colarinho eclesiástico, né? Aquele branquinho. Algumas religiões adotam, e aquelas vestes compridas adotadas para os que cantam no coral. Que autoridade bíblica nós temos para as irmãs participarem das orações com a cabeça descoberta? Já que 1 Coríntios 11 fala que a mulher, quando ora, deve cobrir a cabeça. Que autoridade bíblica nós temos para as mulheres falarem nas reuniões da igreja? Já que 1 Coríntios 14 diz que a mulher deve permanecer calada nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Que autoridade bíblica nós temos para reuniões dirigidas por um só homem? Quando em 1 Coríntios 14 nós aprendemos que numa reunião, um tem salmo, outro tem doutrina, e falem 2 ou 3, os outros julguem, porque todos podeis profetizar. Que autoridade bíblica nós temos para homens ordenarem homens? Se temos tal autoridade para ordenarem, fazer ordenação de homens, por quem foram os primeiros ordenados dentro dessas instituições religiosas? Que autoridade bíblica nós temos para denominar pessoas como reverendo, pastor, presbítero, nos mesmos moldes de títulos honoríficos como doutor, o que nós usamos hoje no mundo? E reverendo na Bíblia inglesa é o nome dado a Deus. É a Deus o título. Que autoridade bíblica nós temos para designar um pastor para uma assembleia local, quando o dom de pastor é um dom dado universalmente à igreja, a toda a igreja como um todo? Que autoridade bíblica nós temos para, como igreja,
observar dias santos ou dias especiais, como Páscoa, Natal, finados e coisas assim? Que autoridade bíblica nós temos na doutrina dada à igreja para praticarmos dízimo, coleta de dízimos, quando nós não somos mais Israel, somos igreja? Que autoridade bíblica nós temos para solicitar contribuições de visitantes e de pessoas não salvas, como muitas igrejas pedem doações, pedem contribuições para incrédulos. Muitos sites também evangelísticos de igrejas ou de pregações têm lá uma página, mande sua doação para a conta, número tal. Que autoridade bíblica nós temos para instituir diplomas e certificados de pastores, ou mesmo títulos como doutor em divindade, para irmãos que deveriam ser iguais aos outros? Que autoridade bíblica nós temos para considerar a igreja como uma instituição que ensina? Você já deve ter ouvido isso. A nossa igreja ensina tal e tal coisa. A igreja não ensina nada, a igreja aprende, porque a igreja são pessoas. Como é que ela vai ensinar? O corporativo da igreja ensinar. A igreja são pessoas que aprendem os dons dados por Cristo, através do Espírito Santo, do ensino do Espírito Santo. Eu espero que você entenda que essa lista, que eu adaptei do livro de Bruce Anstey, A Ordem de Deus, não é uma lista de críticas dirigidas a algum cristão, a algum grupo de cristãos, a alguma igreja em particular, mas é um exercício para que você pondere se as coisas que você aceitou sem questionar realmente teriam autoridade bíblica. Talvez você ou as pessoas com as quais você congregue não se enquadrem em nenhuma dessas características, mas acaso não é isso que nós encontramos na cristandade como um todo? E será que com tudo isso nós poderíamos ainda nos gabar de estarmos fazendo as coisas com a autoridade da palavra de Deus? Será que nós estamos realmente reconhecendo o senhorio de Cristo nessas coisas, buscando a sua palavra e os detalhes de como proceder na sua palavra? Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.